avaliação para a gente, assim, de um modo geral, a partir da escolha do Catar, que já foi polêmica, né? Eu acho que o aprendizado também já começa daí. Saímos da Rússia em 2018 e fomos direto para o Catar e gerou-se aí uma polêmica danada. Como é que tu avalia, de um modo geral, como é que foi o campeonato desse ano? Parte dessa escolha, né, do Catar como país sede, né? Assim, o Catar investe muito pesado, né, nessa questão do investimento de esporte, né? Por exemplo, eles investem no, principalmente, eles são patrocinador master do Paris Saint-Germain, que é o principal time da França atualmente, né? Então, partiu muito daí, né? Até por isso eles têm os três principais caras do esporte no momento, né? É o Lionel Messi, o Kylian Mbappé e o Neymar, né? Os três jogam no principal time do principal patrocínio lá do Catar. Então, parte daí muito dessa escolha da Copa do Mundo. E, assim, foi várias surpresas, né? Principalmente começa com a Arábia Saudita ganhando a campeã do mundo, né? Acho que já começa por aí a grande história dessa Copa. A Canadá, como uma participante ilustre, né? Não fez uma boa Copa, né? Mas já é uma grande história de ter chegado lá. A Bélgica saindo, Bélgica, Alemanha saindo na fase de grupos, o próprio Brasil, né, querendo ou não, foi uma história assim impactante, né? Muita gente cotava o Brasil pelo menos ser um dos finalistas, né? Acabou que a final foi uma final esperada por muitos, né? Mas acho que por parte da gente a gente esperava o Brasil um pouquinho mais na frente, né? Mas essa eliminação para a Croácia foi um pouco pesada, né? Até pelo que foi o jogo, pela falta ali de malandragem ali no final, no finalzinho da prorrogação, né? E por pênalti, né? E acabou que o Brasil errou 2 pênaltis, mas foi muito no detalhe, mas esse detalhe que faltou mais experiência por parte do Brasil. Então, foi uma eliminação ali dolorosa, acho que uma das mais doídas aí dos últimos tempos, mas foi para uma Croácia ali que consolidou ali também o Luka Modric, né? Na última Copa eles também chegaram na final e agora eles conseguiram o terceiro lugar, então consolidou aí uma geração dos croatas, né? Que teve a separação da Iugoslávia, né? Dos anos 90 e agora eles estão constantemente chegando nas fases mais avançadas, né? Já tinham chegado na semifinal em 98, né? E agora chega numa final em 2018 e uma semifinal em 2022, né? Então, uma seleção aí que está se consolidando aí no cenário de Copa do Mundo, né? Uma das potências aí. E a Argentina consolidando campeã na tricampeonato, né? 78 foi o protagonista o Mário Kempes, 86 foi o Maradona e agora o Lionel Messi, grande protagonista. Muita gente comparou as atuações dele com o Maradona, né? Então foi o principal cara ali da Copa, né? Ele jogou no nível assim absurdo, jogou demais. Foi o principal cara ali, né? Foi a referência, né? Muita gente vai lembrar dessa Argentina, né? Vai lembrar do Lionel Messi por um bom tempo, né? Que foi o principal cara assim, coloca ali num debate ali dos maiores de todos os tempos, né? A gente tem um Pelé, né? Tem um Maradona, e eu acho que o Messi tá nesse debate, pelo menos aí, né? Que pelo menos na minha geração, né? De 90 para cá, que não viu o Pelé, né? Teve a oportunidade agora de ver um desses gênios, né? De ver o Messi ele ganhando tudo, né? Que era o título que faltava assim para ele, essa Copa do Mundo. Verdade. Ele ganhou tudo, ganhou os principais campeonatos europeus, campeonato espanhol, campeonato francês, ganhou Copa América, faltava essa Copa do Mundo ali para consolidada. Então, cara assim que ganhou tudo que pôde. E a Copa do Mundo coroou essa carreira dele que é fantástica, fantástica. Segundo eles próprios, né, essa história passou a ser construída aqui no Brasil, né? Eles Foi, cantam isso no hino, né? Aliás, no grito de guerra deles na Copa, que ficou tão conhecido aí, foi. homenageando, entre aspas, os gramados brasileiros, né? Alessandro, muitas foram as revelações nessa Copa, né? Você falaste aí da Arábia Saudita, a Croácia mesmo, né? Que apesar de que sim, já vinha de um levante aí histórico, e na verdade se consolida aí como grande força, né? Dentro do futebol. Sem dúvida, o Brasil decepcionou porque deixou a gente triste, a gente não esperava sair tão cedo, né? Mas como é que tu avalia as outras que não foram tão bem, que tu esperavas que talvez seguisse um pouco mais? Além do Brasil, quais outros? A gente conversou muito sobre isso, né? Em alguns jogos até.
além do Brasil, quais as outras seleções que, entre aspas, aí decepcionaram, não seguindo mais à frente? A Inglaterra, né? Acho que muito pelo confronto, né? Nas quartas de final pegou a França, né? Acho que a França era a favorita, mas colocava a Inglaterra ali com uma força ali abaixo ali de Brasil, Argentina e França, né? Mas acho que chegou onde deveria ter chegado ali, né? Acho que foi mais pelo confronto, mas, por exemplo, se a Inglaterra passasse da França, também não seria um absurdo, né? Mas era uma que eu queria ver chegar mais longe, acabou pecando pelo confronto, né? De quarta de final. A outra, a Espanha, acho que a Espanha decepcionou um pouco, né? Assim, surpreendeu muita gente pela goleada logo na estreia, né? Eu até comentava aqui no nosso especial com o Yuri, né, que eu queria muito ver a Espanha contra adversários mais fortes, né? Aí na Espanha, contra a Alemanha decepcionou um pouquinho, né? E aí contra o Marrocos teve muita dificuldade, né? Trocou passes, trocou mais de 1.000 passes, mas não conseguiu ser efetivo, né? Foi uma seleção ali que me decepcionou também um pouquinho, né? A Alemanha também tá tendo uma transição ali de geração, né? Desde o título de 2014, ainda não conseguiu, assim, ter uma equipe mais pronta, né? Talvez na próxima Eurocopa, né? Que é em 2024, ou na próxima Copa talvez estejam mais experientes, né? Mas foi uma seleção que também decepcionou, caiu na fase de grupos, né? Então, esperava um pouquinho mais. E o Uruguai está em fim de ciclo, né? Também era outra que eu estava esperando um pouquinho mais dos principais nomes, né? Do Suárez, Cavani, mas realmente não chegou nem a passar de fase de grupos, né? Outra foi a Portugal, né? Portugal que caiu para o Marrocos nas quartas de final, também foi uma das grandes zebras desse campeonato. Também era uma seleção que eu estava esperando bastante, né? Tem caras bem talentosos, né? Mas, assim, como o time não se provou em campo, né? Acabou não chegando longe, era uma semifinal que todo mundo estava esperando, né? Que era França e Portugal e acabou não se confirmando, né? Marrocos que foi a grande surpresa dessa Copa do Mundo, ficando em terceiro lugar. Pois é, e aí eu queria que a gente falasse rapidamente assim desse cenário de como o Marrocos despontou aí, tirando grandes seleções, né? Espanha, Alemanha, Portugal, e se concretizando aí até quase a última etapa do campeonato, né? Acho que vale a pena valorizar esse futebol aí, né? Não? Sim, sim. Acho que eles armaram muito bem o sistema defensivo, né? Se for pegar, eles só tomaram o gol. Foi um gol contra na terceira rodada da fase de grupos, né? Contra a Croácia, já eliminada. E os dois gols contra a França, né? Então, se for pegar, foi uma das melhores defesas, né? E foi isso muito contra a Espanha, né? Que segurou aquele empate até o finalzinho da prorrogação. Também a mesma coisa contra o Portugal, foi bem amarrado. Fez aquele gol que o cara pulou quase 3 metros de altura para fazer aquele gol de cabeça. Segurou também até o fim, né? Então foi um sistema defensivo muito forte, né? Era um time bem entregue, né? Bem aguerrido. Estavam todo mundo comprometido com a causa, né? De fazer uma Copa do Mundo assim histórica, né? E foi a primeira seleção africana, né? A chegar nas semifinais, né? Exatamente. A chegar tão A, longe, né? sim, a outra tinha sido o próprio Marrocos, né? Mas precisou de menos jogos que a Gana em 2010. Gana em 2010 precisou de 4 jogos para chegar nas quartas de final, né? Então foi uma seleção que fez história, né? Africana, também árabe, né? Uma sede árabe, então teve tudo a ver. Exatamente. Parece que convergiu muito para Marrocos fazer história, né? Eu acho também, Alessandro, que essa Copa ela disse muito sobre a dimensão do futebol, né, para o mundo. E existe uma frase aí que ficou bem famosa na internet, que não é só futebol, nunca é só futebol, né? O futebol está inserido dentro de um contexto. Foi uma Copa que trouxe para a gente manifestações políticas, questões sociais de vários países,